preço de fertilizantes chega perto de índices recordes nos Estados Unidos. Assim, os custos com a produção agrícola continuam caros e pesando no bolso do agricultor estrangeiro. Aqui também não é diferente. Vamos entender este mercado com Maísa Romanello, especialista em fertilizantes da Safra de Mercado. Seja muito bem-vinda e boa noite. Boa noite, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos falar sobre esses preços aí dos fertilizantes. É isso, o prazer é nosso. A gente está realmente atualizando aí o telespectador, porque a gente está vendo essa batalha com fertilizantes, né? A guerra da Ucrânia e a Rússia impactou bastante esse mercado, né? O recebimento de insumos ficou mais difícil e, pelo visto, os Estados Unidos também têm passado por esse sufoco, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. Bom, foram vários fatores que levaram a esses aumentos nos preços dos fertilizantes, né? Desde 2021, a gente vinha da situação da pandemia, que afetou as cadeias logísticas, as cadeias de suprimento, e aí em 2022, que a gente esperava que os preços pudessem recuar, veio a invasão da Rússia na Ucrânia, que elevou de novo os preços dos fertilizantes, que atingiram patamares recordes em abril, justamente quando os produtores americanos estão iniciando seus plantios. Então, além do Brasil, os Estados Unidos também sofreu com os altos custos de produção. E esse fato de coincidir ali com os preços recordes em abril fez com que a situação dos Estados Unidos pode ser considerada até pior do que no Brasil. Além disso, os Estados Unidos também passa por taxações no mercado de fosfatados, que deu uma grande autonomia para as empresas locais precificar o preço dos fosfatados e, por isso, preços também mais elevados no país. Pois é, a situação aqui do Brasil abriu uma oportunidade de se discutir alternativas, né? A gente, inclusive, tenta aí, de uma certa forma, uma exploração para que a gente possa já conseguir se autossustentar, vamos dizer assim, com os fertilizantes. Agora, nos Estados Unidos, há possibilidade? Há uma brecha para que isso ocorra na falta, na ausência dos fertilizantes? Bom, os Estados Unidos ele tem uma posição mais favorável que o Brasil na produção de fertilizantes, né? Nós somos o maior importador de fertilizantes, nós somos muito dependentes de importações e apesar da gente ter agora um plano nacional para aumentar a nossa produção de fertilizantes, isso é um longo prazo, né? Então a gente ainda não pode falar nossa situação realmente é bastante complicada por sermos grandes importadores de fertilizantes. Os Estados Unidos ele também importa grandes quantidades, mas tem uma produção maior ali de fosfatados e nitrogenados, então ele tem essa vantagem da produção local, que em momentos de crise, como esse, em que houve muito medo de que pudesse faltar fertilizante, aí sim ele tem uma situação mais favorável do que no Brasil, que, por exemplo, a gente depende muito das importações vindas da Rússia. Verdade, Maísa. E assim, parece que os produtores tentam, então, fazer vamos dizer assim, uma economia na utilização desses fertilizantes ali no seu campo, na tentativa ali de guardar um pouco no estoque para, quem sabe, no futuro ainda permanecer essa crise, né? Sim, os produtores eles investem muito em tecnologia, então a gente tem altos níveis de adubação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e então em momentos assim de preços elevados é possível reduzir um pouco a adubação. Claro, isso aconteceu esse ano de forma técnica, A gente não viu uma quebra de demanda que pudesse ter uma redução na produção agrícola, mas foi uma redução bastante técnica com análise de solo, utilizando esses estoques formados no solo para poder sim reduzir as compras e utilização de adubo. Mas essa redução foi bastante pequena, como eu disse, a gente fez essa avaliação bastante técnica com a análise do solo, Nunca foi tão vantajoso fazer análise de solo para identificar os níveis de nutrientes no solo e poder aproveitar as adubações anteriores. Então, tudo isso foi feito com muita cautela, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e por isso a gente vê aí colheitas batendo recordes de produção novamente. Maísa, só para a gente deixar claro aí para o produtor brasileiro, em comparação, qual seria, assim, por exemplo, o preço que está sendo cobrado lá nos Estados Unidos com relação ao Brasil?
Bom, nos Estados Unidos, como eu disse, ainda tem essa situação dos fosfatados, né, com essas taxações, ainda preços elevados. No Brasil, a gente teve uma queda de preço mais acentuada recentemente por conta de formação de estoque. Então, para o KCL, a gente importou bastante quantidade no primeiro semestre, justamente por conta desse medo de que pudesse faltar fertilizante. Então, a gente tem estoques bastante favoráveis no Brasil. Em comparação com os Estados Unidos, nós temos hoje o preço do KCL bastante parecido, a gente tem $750 aqui no Brasil, 790 nos Estados Unidos. Para o MAP a diferença é um pouco maior, a gente tem hoje no Brasil também em torno de $750 e nos Estados Unidos ainda em torno de 850, $900. É fogo, né? Porque assim acaba que o produtor tem do que talvez repassar esse custo da produção no produto final, e isso pode encarecer para o consumidor de alguma forma, né? Eu quero agradecer a presença da Maísa aqui com a gente, trazendo os esclarecimentos e essa análise do mercado de fertilizantes. Muito obrigado, até o próximo encontro. Eu que agradeço, boa noite.